Olá a todos e a todas, o meu nome é Catarina e hoje venho falar de Almas Mortas do escritor Nikolai Gogol, uma obra do século XIX, não russa, ucraniana, mas praticamente russa. Então, o que acontece é que este autor era assim ucraniano, fazia parte do que em inglês se diz Little Russia, portanto Pequena Rússia. Então, a Ucrânia, não esquecer que no século XIX fazia parte da Rússia porque fazia parte da Rússia desde 1642. 1654, peço desculpa. E autores como o Gogol sabiam perfeitamente que, a ficarem conhecidos naquele vasto território, teriam de escrever em russo. E o mais interessante disto tudo é que o Gogol, ele escreve Almas Mortas, a primeira parte do livro, porque este livro tem duas partes, em Roma. E, portanto, ele escreve em Roma sobre uma Rússia rural do século XIX. Tanto que o autor Vladimir Nabokov, que escreveu a Lolita, vem dizer que isto podia ter sido sobre a Rússia como sobre qualquer outro país. Bom, isso é um entendimento pessoal do Nabokov, que não é partilhado por muitos outros estudiosos, mas isto tudo para dizer o quê? Que realmente temos aqui um autor que é ucraniano, mas que sabe que para se ingrar no mundo da escrita teria de enverdar por esta descrição do que seria a Rússia e colocar-se nessa posição. Então as personagens, o contexto, o espaço temporal e físico passam-se todos na Rússia. Não há uma especificidade acerca do registro temporal de inserção da obra. Nós sabemos que há de ser ali nos anos 20, 30 do século XIX. O autor, o Gogol, ele cresce numa família, uma boa família, tem acesso a livros, a educação, mas ele é um autor que se divide muito quanto à sua percepção do mundo e da moralidade. Ele era religioso, essa religiosidade levou-o a enverdar por caminhos meio confusos, porque ele acreditava numa coisa, mas depois olhava para a realidade e via outra. Aquela típica frase de olha para a realidade como ela é e não como gostarias que fosse, não é? Porque era esse o padrão mental do Gogol, que era essa dicotomia constante entre o querer e o ser. Quando publica a primeira parte do livro, recebe algumas críticas porque dava a entender que estava a fazer uma descrição da Rússia um pouco pessimista. E o Gogol, a história deste livro não é muito feliz, portanto era suposto ser uma inspiração próxima da Divina Comédia, na medida em que nós temos uma divisão tripartida, não é? E o Gogol acabou por não escrever a terceira parte. Penso que o manuscrito de uma terceira parte tenha sido queimado, assim como nós temos inclusive duas versões da segunda parte aqui deste livro a circular no mundo, porque, enfim, muita coisa foi queimada, outra coisa... É uma confusão. Este livro não é uma confusão, mas a vida deste autor é uma confusão. O Gogol, ele quer mostrar que a maldade está presente nos seres humanos como um todo e não especificamente associada a uma classe, uma condição social específica. Isto é, a maldade pode ser encontrada nos ricos e nos pobres, porque ele acredita que nós somos intrinsecamente maus. Pelo menos é isso que dá a entender este nosso livro. Apesar de tudo, o Gogol tinha consciência do que eram as condições sociais. E a crítica que se faz neste livro, a maior parte dessa crítica é feita à classe alta e à classe média que quer ascender à classe alta. Porquê? Porque os servos, não se esqueçam que aqui a servidão ainda existe neste livro, nesta época. Ela só será abolida mais tarde, acho que 11 anos após a publicação deste livro, o que significa que os servos eram considerados o intermédio entre pessoas e terra. Portanto, eles não eram considerados verdadeiramente pessoas, nem eram só um objeto e, portanto, a maldade, as descrições acerca da maldade do ser humano nem sequer passam muito pelos servos, porque eles não são vistos como pessoas. E então, é uma das críticas que eu gostei que o Gogol fizesse, é que nós falamos muito de nós sermos intrinsecamente maus, mas as condições que nos levam a aprimorar essa maldade são de privilégio. Porque se nós somos considerados uma mercadoria, então nós nem temos caminho para andar nesse sentido. O autor, como eu vos disse, passou por algumas dificuldades e ele realmente teve uma doença muito complicada, acho que ali em 1840, e ele idealizou esta obra, pelo menos a primeira parte, como uma obra satírica da Rússia. E depois ele fica muito doente e cura-se meio que por milagre. Essa cura,
esse revitalizar também revitalizou a alma, e eu disse, bom, então eu não vou fazer uma obra puramente satírica, eu vou adentrar-me pelo esquema de tentar criar uma representação da Rússia sob a lente do quê? De uma possível reabilitação moral destas pessoas. E é um pouco isso que é Almas Mortas, especialmente aqui, se nós vimos o percurso do nosso herói. O nosso herói já agora chama-se Chichikov. Ele é um homem que não é um senhor da terra, como os senhores que ele vai encontrar por estas terras. Portanto, ele não é da nobreza, mas ele também não é pobre. Portanto, ele está ali no intermédio, no interlúdio de classe e quer ascender. E Almas Mortas, o título vem daí. É o plano de Chichikov para ficar rico, que é um plano, sem dúvida, muito bem pensado, mas que vai ao encontro daquilo que eu vos disse, que é a maldade, a ambição, a ganância que é intrínseca ao ser humano. Almas Mortas é o percurso deste nosso herói, ou bem dizendo, anti-herói. É um percurso repleto de falhas. E qual é o plano do Chichikov? O plano do Chichikov é muito simples e eu não vou dizer o plano, não irei desvendá-lo completamente porque é engraçado que vocês descubram por vocês mesmos, mas no fundo ele vai aproveitar a ideia de que há uma lacuna no sistema burocrático do Estado quanto à questão de impostos, de lucrar com os servos. Ele percebe que ele consegue comprar almas mortas, isto é, são os servos que já morreram mas que não foram registados. E portanto ele percebe que há ali uma lacuna no sistema, há ali uma falha que pode ser aproveitada para conseguir dinheiro. Quem é que ele vai enganar a fim de conseguir esta ascensão de classe, não é? Através dos servos mortos? É os senhores das terras, os chamados em inglês landlords, que é engraçado porque nós ainda hoje em dia chamamos aos nossos senhorios, quem arrendamos casa, landlords em inglês. Veem como esse tipo de expressões fica para sempre. Nós por acaso não chamamos aos nossos senhorios senhores da terra, mas é um bocadinho, às vezes parece que é parecido. Este livro é sem dúvida, para mim, o arquétipo da anti-história. Porquê? Porque nós entramos neste livro, primeiro com um narrador muito, não só eloquente, como assertivo e cheio de reparos muito irónicos. O nosso narrador tem uma imensa personalidade. Ele não é o Chichikov, ele fala, é um narrador na terceira pessoa. E o Chichikov, ele é descrito de uma forma muito vaga e imprecisa. Ou ele não é gordo nem é magro, ele não é burro nem é inteligente, ele não é rico nem é pobre. Portanto, andamos assim num limbo quanto às descrições desta personagem principal. Chichikov, então, por causa da sua descrição tão vaga, isto leva-nos à ideia de uma anti-história. Porquê? Porque nós, enquanto leitores, nós não sabemos o que esperar. É-nos cortada logo qualquer expectativa inicial e as expectativas vão sendo construídas ao longo do livro, mas sempre com... não é um narrador que é pouco confiável, é o facto do próprio narrador não ter as armas, os instrumentos suficientes para perceber se está a ser enganado ou não pelo próprio protagonista. E essa é que é a parte interessante deste livro, é que o Chichikov é o anti-herói, esta é uma anti-história e nada disto é confiável. Não podemos confiar em nada do que acontece. O narrador, eu até tenho uma cor específica aqui para o narrador, ele realmente tem uma personalidade muito própria. Ele fala inclusive do próprio autor. Eu sei que o autor quis fazer isto, mas acabou por fazer aquilo. Mas é quase um subconsciente ou uma voz secundária do próprio Gogol, sem ser o Gogol. Sem dúvida, muito bem feito e é muito divertido este livro. É verdade, Almas Mortas é um livro engraçado. As personagens dizem coisas engraçadas, são pouco convencionais, não têm tento na língua, têm poucos filtros, apesar de pertencerem a uma classe de aparências e frivolidades, são personagens que se perdem um bocadinho às vezes nas suas próprias convicções e dizem coisas disparatadas. E eu adorei isso. Sinto que é importante quando nós temos um herói que anda só pelo campo, à procura de almas mortas, a falar com senhores da terra, que provavelmente este livro seria muito mais aborrecido, mas o Gogol conseguiu, sem dúvida, dar a volta a esse cenário tão homogéneo, tão continuado, e portanto eu dou-lhe os parabéns quanto a isso. O facto de Gogol fazer de propósito
para que nós sintamos que tudo é familiar, todas as terras, todas as pessoas que nós encontramos neste livro são familiares e se despersonaliza cada situação, cada ocorrência. E depois pensar aqui que nós estamos numa sociedade, penso que no reinado ali do czar Alexandre I, ali nos anos 20, 30, eu não sei bem localizar, daí dizer que se encontra ali pelo meio, e nós temos uma Rússia que tinha uma discrepância enorme, esta Rússia czarista, enorme entre pobres e ricos, porque as duas grandes classes eram a nobreza e o povo. O povo que era constituído pelos servos, maioritariamente. Portanto, nós temos aqui 1% da população era de donos de terras, era a nobreza, e mesmo assim, como hoje em dia, os tal 1% mais rico do mundo tem a mesma fortuna do que os outros todos, os 99% é um bocadinho isso. Estamos enquadrados numa fase da Rússia em que havia alguma falibilidade dos instrumentos usados no solo, o clima era instável, a questão da produção agrícola e, portanto, nós passamos por uma altura em que os donos de terras não estavam a lucrar de forma tão cumulativa, digamos assim, como há anos anteriores e, portanto, estamos numa fase assim um pouco estranha em relação ao clima social e político, sente-se alguma tensão e o Tchitchikov vai sentir muito isso ao falar com os donos das terras. Donos das terras que são todos eles muito diferentes. Eu não me vou adentrar e especificar cada um dos donos das terras. Sinto que isso é uma viagem vossa pessoal a ler o livro, mas dizer-vos que todos eles têm uma personalidade específica, todos eles têm as falhas específicas que o Gogol imputou a cada um para exemplificar algo maior, que é a condição humana, especialmente quando nós nos esquecemos do que somos, que é meros seres neste mundo, e nos tornamos maus, ambiciosos demais e, portanto, tentamos fingir que estamos a prosseguir um bem comum, que é uma riqueza do país, quando na verdade estamos a estragar os solos, estamos a estragar vidas sob um ideal hipotético que nós nem sabemos bem qual é. E depois não esquecer que muitos dos senhores das terras, nesta altura, caíram em esquemas como o do Tchitchikov, porque muitos destes senhores, por causa disto que eu vos falei, estavam sem conseguir pagar os impostos. E, portanto, caíam nestes esquemas porque já não sabiam bem o que fazer e viam quase dinheiro grátis, não é? Vender servos que já não existem, perfeito. E a ordem social, nesta altura, era dominada ainda pela rigidez czarista burocrática, porém, não se esqueçam que o século XIX já está aqui, o capitalismo já está a nascer, não é? Esta força económica, política, o que seja, já está a florescer no Ocidente e há alguns elementos tentaculares que vêm do Ocidente e que chegam um pouco aqui. Portanto, há uma perspectiva de que a ideia de lucro, a ideia de produção pode ser algo muito maior do que já se viu e, portanto, essa tensão também reina nas descrições deste livro. E não só reina, como as personagens, para se fazerem parecer mais do que são, dizem palavras avulsas em francês, em alemão, ninguém percebe o que elas estão a dizer, eu acho que elas nem próprias sabem bem o que é que estão a dizer, mas fica bonito, fica elegante dizer umas palavras em francês, dizer que comeram esta comida no norte da Europa, enfim. E, portanto, as personagens já têm esta decadência moral, da ideia de que lá fora é mais chique, se faz melhor e que aqui não interessa se alguém vai perceber o que nós dizemos, o que interessa é fazer parecer que somos mais do que somos. E, portanto, essa futilidade, essa necessidade de criar um espetáculo de aparências é muito ironizado pelo nosso narrador e, consequentemente, pelo próprio Tchitchikov. As personagens têm nomes cómicos, se vocês forem pesquisar um bocadinho percebem que todas elas significam qualquer coisa de cómico. Há muitas... as personagens são muito heterogéneas. Há um cenário de mutabilidade constante. Esta Rússia é uma Rússia em mutação, é uma Rússia em desenvolvimento. Estas personagens simbolizam isso, exatamente. E o Gogol, ele, não sei se vocês sabiam que ele tentou ser historiador, mas acho que não correu muito bem. Ele escapava-se um bocadinho da veracidade dos factos. Mas o Gogol, ele era muito apegado à descrição verídica, ou pelo menos o mais factual possível, dos costumes, dos trajes, das comidas. O Gogol nota-se que tentou e se esforçou muito para se colar o máximo possível ao que era a realidade. E não se esqueçam que ele escreve este livro em Roma, muito longe do que ele está a falar. E, portanto, até é de louvar essa capacidade de
perseguir, não é, a veracidade histórica quanto aos costumes. E pronto, mas o Gogol, já agora, por curiosidade, ele foi acusado muitas vezes de ser um mau historiador. Ele tentou escrever livros de história e não correram muito bem, e pronto, deixamos isso para o vosso critério avaliar se realmente estas descrições são ou não bem feitas, face ao que era a realidade. O Shishikov, ele, por andar em várias cidades, aldeias, campo, o que seja, à procura destes senhores das terras que lhe vendam almas mortas, ele parece uma pessoa que vive um pouco alienada do sítio onde se encontra, porque o âmbito, a vontade dele não é ver os lugares e absorver os costumes e as realidades, não. Ele tem um objetivo muito específico de aquisição. E isso faz com que ele esteja desprovido de uma capacidade de viver um momento, de absorver as coisas. Portanto, ele estuda as personagens, ele estuda as pessoas que encontra com um intuito específico económico. E, portanto, é uma personagem que parece sempre um pouco aloada face ao que vive, e isso traz alguns problemas, porque ele também subestima as pessoas. Portanto, ele acredita que a cidade e o campo e o que seja, as terras onde ele passa têm personalidades próprias. E o que ele faz é que ele destitui as pessoas que vivem lá da própria cidade. Vê as pessoas como supérfluas, como parvinhas, e depois vê a cidade como o epicentro da riqueza que ele pode obter. E essa destituição vai trazer-lhe problemas. O herói não vai percorrer estes caminhos sem percalços. E essa é uma parte do livro muito interessante, que é quando o Chichikov se vê... não vou dizer mais. Tem de ler. E nós temos aqui um processo de fetichização de mercadorias. Não se esqueçam que o Chichikov, ele pega numa mercadoria que é aparentemente inútil, que são cervos que já morreram, portanto não têm força de trabalho para constituir a riqueza dos senhores da terra, mas ele torna essa mercadoria inútil em útil. Há aqui uma instrumentalização do quê? Destes senhores da terra, não é? Que lá fora já eram vistos como burguesia, aqui ainda nobreza, mas dá uma instrumentalização do que será o estudo da economia mais tarde, a ideia do clash, não é? Da tensão entre as classes sociais, entre a burguesia, neste caso, e o proletariado. Portanto, já há aqui esse descortinar desse quadro, o que é muito, muito giro de se ver como um autor do início do século XIX consegue, não é visionar essa realidade mais tarde, mas no fundo, tem bastante consciência das tensões sociais. Ele próprio vindo de uma família com dinheiro. E é sempre giro ver o nível de percepção da realidade. A segunda parte do livro é criticada na medida em que se distancia um pouco da primeira, face à narração, ao desenvolvimento do enredo. Nós sabemos que o Gogol, ele sentia-se um impostor, ele sentia-se um não escritor, e a segunda parte do livro é uma espécie de redenção face ao que ele tinha feito. Ele tentou remediar algumas coisas do ponto de vista de crítica social e acabou por deixar que a sua religião se interpusesse à frente da originalidade e da criatividade. Este autor, ele teve muitos problemas em termos de se posicionar enquanto escritor. Ele não sabia o que queria fazer, como queria fazer, e a segunda parte é visível isso na segunda parte. É visível que há um salto quanto à forma de narração muito, muito grande, e sentimos ali uma certa dissociação, desconexão face à primeira. Não deixa de ser um ótimo livro na segunda parte, eu pelo menos gostei bastante, mas é menos memorável do que a primeira, sem dúvida. Eu há bocado disse que nós estamos no reinado de Alexandre I, mas às tantas nem sei se é o Nicolás I. Eu não sei mesmo, eu digo-vos, ninguém sabe bem, porque nós não sabemos qual é o posicionamento deste livro, mas uma coisa que nós sabemos é a importância da comida nesta narrativa. É, sem dúvida, um dos temas mais preponderantes, porque a comida, a gastronomia serve para ilustrar, para representar tudo o que se passa naquelas terras. A comida é um dos barómetros, não é, de riqueza das personagens.
como eu já referi, as personagens que já experimentaram a gastronomia internacional conseguem trazer isso para cima da mesa. A mesa é um barómetro e é também uma forma de testar as raízes sociais, políticas e psicológicas de cada uma das pessoas à mesa. E é tão engraçado como há pouca referência, ou quase nenhuma, aos desejos sexuais, mas há imensas referências à relação entre comida e prazer, quase como a igualar esta ideia de que o prazer se obtém não só através de desejos carnais óbvios, como as relações sexuais, mas também através da comida, e como a comida é uma forma de distanciar ou de aproximar as pessoas, não é? Portanto, os pobres não comiam nada e os ricos comiam grandes banquetes. A comida entra em tantas descrições. E como é engraçado nós vermos que muitas destas personagens, elas só se conhecem sentando-se à mesa, elas só demonstram a sua força e poder sentadas à mesa, e como a mesa reúne as condições para os Chichikov, por exemplo, instrumentalizar estes senhores da Terra, ou como reúne as condições para o Chichikov levar avante a sua ascensão de classe. Ou também é onde as personagens demonstram a sua frivolidade, futilidade, mesmo sendo pessoas de bem, são fúteis, vivem das aparências. E a mesa é o local de excelência para, assim, um medidor de forças, o barómetro de tudo o que se passa. E é engraçado porque o próprio autor E.M. Forster, que escreveu Maurice, não é? Ele próprio disse que, eu vou citar, comida é ficção. E é isso que acontece em Almas Mortas. A comida faz parte do desenvolvimento da ação. É uma forma de criar os mecanismos necessários para o desenvolvimento das personagens e das suas relações umas entre as outras. E o Chichikov, reparem, só consegue levar avante o seu plano lendo os ambientes. O chamado read the room, não é? E isso faz através das refeições. E pronto, e no fundo eu gosto como autores como o Chichikov têm tanta atenção a estes pormenores, porque não se esqueçam que, especialmente ali no século XIX, nós estamos a passar por um clima político e social bastante perigoso, na medida em que há falta de produção agrícola, se os senhores da terra já vendem terras porque não conseguem pagar impostos, imaginem a fome que se instalava para a maioria da população. E depois temos este grupo de pessoas que representa ali 1% em grandes banquetes, não é? Em demonstração de poder e de ego, e como isso é uma leitura forçada e pontual, digamos assim, do que era aquela realidade. O Gogol não mostra como era a casa das pessoas pobres que mal tinham para comer e que, enfim, iam trabalhar para a terra sem ganhar um ordenado, eram exploradas, eram servos, não é? E isso não se mostra porquê? Porque nós seguimos a personagem principal que foge dessa realidade. O Chichikov não quer saber dos pobres, o Chichikov quer ser rico. E, portanto, ele ignora a condição social dos que compõem a estratificação da Rússia nesta altura, que é a maior parte das pessoas nos regimes czaristas era pobre. E não é que isso seja omitido neste livro. É revelado por extensão, digamos assim. Por tanto foco se dá a estas pessoas pretenciosas que desperdiçam, que não se utilizam das terras, que nós vemos o outro lado. Quem é que trabalha a terra? Quem é que passa fome para que estes tenham riqueza? Vejo aqui uma crítica muito, muito bem feita, é a questão do degradê da percepção da realidade que o Gogol faz. Portanto, ninguém é intrinsecamente mau, intrinsecamente bom, somos todos, enfim, não nada de jeito, mas a questão é que os próprios donos das terras, os senhores das terras, os landlords, eles são todos muito diferentes uns dos outros e há uns que são dotados desta designação divina, não é, para terem as terras, e outros que acabam por ter terras por usurpação, por fazerem esquemas, não é? E o que o Gogol mostra é que, independentemente da forma como se obtêm as terras, se tem uma terra e se explora os servos
os deixa morrer à fome, trata mal a terra, consegue fazer com que o sol fique infertilizável, basicamente, então o que é que vocês pensam que são para se autodenominarem senhores de alguma coisa? E o Gogol mostra muito isso, não é? Esta ideia de que nem todos os senhores das terras são iguais, portanto ele não homogeneiza os senhores das terras como sendo todos horríveis, mas o que ele mostra é que a maior parte não merecia de ter aquela terra. E então isso é muito bem feito também, é um avanço, digamos assim, face a muita literatura que se via até então. O livro não tem fim, na medida em que ele ficou por finalizar. A segunda parte acaba e há aqui uma nota que diz mesmo é onde o manuscrito acaba. O que teria sido Almas Mortas? Teria havido uma terceira parte? Ele teria só completado a segunda? O Chichikov, será que seria um espelho, ou pelo menos um eco das peregrinações do diabo? Será que seria uma espécie de Divina Comédia com 3 partes? Nós não sabemos. Sabemos é que o autor, quando a segunda parte já estava muito pouco feliz com o que escrevia, o deslumbramento do início na primeira parte perde-se muito na segunda, e o Gogol foi um autor que viveu e morreu em conflito consigo e com o mundo, e eu acho que essa é a grande magia deste livro. E como a arte não tem de ser sempre um presente, não é? Bem embrulhado, entregue a nós e diz, está aqui uma obra acabada, pode ser isto. E eu aconselho-vos a ler Almas Mortas. E pronto, eu gostei desta leitura, não foi a melhor leitura da minha vida, mas foi sem dúvida, valeu sem dúvida a pena todas as páginas lidas e diverti-me bastante. Inclusive eu tenho uma cor específica para passagens engraçadas. Este livro foi muito bom e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!